Duas revelações importantes aqui, que estão relacionadas com trabalho missionário. Amém. E a primeira é que eles passaram por um homem que era cego. E Jesus disse isso. Eles perguntaram a Jesus: por que esse homem nasceu cego? E Jesus disse: este homem nasceu cego para que as grandes obras de Deus se manifestassem plenamente nele. Agora, isso nos leva à profunda realidade de que nada acontece por mero acaso ou é verdadeiramente um simples fator de acaso de forma alguma. Uau! Nada é por acaso, inclusive as chamadas coisas ruins. Elas não são por acaso. E que Deus está no controle. É por isso que os muçulmanos dizem: Allah é grande. Deus sabe de tudo. Aleluia. Deus sabe de tudo e Deus está no comando de tudo. Aleluia. E é Ele quem está orquestrando, está por trás de tudo. Deus governa os assuntos dos homens, ok? Então, até mesmo as chamadas coisas ruins, certo? Muitas delas, não, todas elas, a mão de Deus está sobre tudo. Existem várias escrituras que nos mostram que você não pode ficar doente. Você não pode morrer nem ficar doente. Seu filho não pode ficar doente nem morrer. Você não pode morrer. Nada pode acontecer com você. Paulo diz que tudo coopera para o bem e é por vocês. Todas as coisas. Outra escritura nos diz que os cabelos da sua cabeça estão contados. Então, se os cabelos da sua cabeça estão contados, seu fígado e coração também estão. Você não pode morrer a menos que Deus tenha determinado. Deus disse a Daniel, quando ele estava falando com o rei no livro de Nisa, que era para que você soubesse que Deus governa os assuntos dos homens. Você está ouvindo? Então você começa a entender que Deus governa, Deus controla, e isso foi em relação à doença de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou doente e ficou orgulhoso, sabe, e teve um problema mental. Deus governa, Deus está no comando, amém? Você está aí. Está me ouvindo? É isso aí. E então, meus amigos, achamos que coisas são desvantagens, mas na verdade não é desvantagem. É a mão de Deus agindo. Você não se casou com alguém, ou seu casamento acabou, ou seu filho ficou doente, ou isso aconteceu, ou aquilo aconteceu. Ou você é pobre, ou você é negro, ou branco, ou vermelho, ou azul. Está cooperando para o bem. Você acredita que a mão de Deus está nisso? Amém. Você está aí. E através de todas essas circunstâncias, a obra de Deus é revelada. Então o cara perguntou, por que esse homem nasceu assim? Em outras palavras, por que a situação desse cara é assim? Ele disse que não é por causa do pecado de ninguém, ou por não vender, mas todos nós sabemos que o pecado é a causa de toda doença. Então isso Jesus nem precisou responder. Mas Jesus continuou explicando que a situação deles é assim por causa das obras de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, para que a obra de Deus aconteça. Amém. O que você acha? Não é bom saber disso? É muito encorajador, especialmente quando você está numa situação ruim, sem solução, sem saída. É reconfortante saber que aquilo que você acha que é normal para todo mundo, menos para você,
Deus está totalmente no controle. Você acredita na minha mensagem? Eu quero que você acredite. Tudo bem. Ninguém pode morrer a não ser que Deus queira que você morra. Você vai morrer no dia em que está destinado. Você vai estacionar seu carro, ir ao lugar e morrer. Vai acontecer. Mas quando Deus não quer que você morra, coisas que deveriam te matar vão acontecer, mas você simplesmente não vai morrer. E você vai continuar sobrevivendo. Porque não é a sua hora de partir e Deus não determinou que você deva morrer. Tudo bem. Então, como você nasceu? Como você nasceu cego, negro, com um passaporte americano? Como você veio ao mundo, certo? Como você veio é para que a vontade de Deus seja feita. Por exemplo, minha mãe é da Suíça. Meu pai é de Gana. Já fomos à Suíça. Temos igrejas. Eu aproveitei. Você está me dando um acesso. Entendeu? E uma porta. Não temos igrejas assim na Dinamarca, na Noruega ou na Alemanha. O que eu sou está relacionado ao que eu devo fazer. Por quê? Porque o seu chamado vem dele antes de você nascer. Ele diz, lembre-se, Jeremias, eu te chamei antes de você nascer, antes da fundação do mundo. E então, se eu sei que esse filho, eu vou transformá-lo em presidente. Eu vou tentar fazer com que ele se torne presidente. Ok. Então, o que é bom para um presidente? Então, quando ele tiver 6 anos, vou colocá-lo nessa escola. Depois, quando ele tiver 8 anos, vou deixá-lo estudar ciências. Ou quando ele tiver 12 anos, em vez de deixá-lo ir para aquela escola, eu vou levá-lo porque eu tenho algo em mente. Antes mesmo de ele completar 25 anos, eu já tenho em mente, antes mesmo de ele chegar a certa idade, o que eu quero que ele faça. Então eu continuo organizando as coisas. Vou mandá-lo para uma escola de aperfeiçoamento em Genebra. Estou tentando fazer dele criança refinada. Quero que ele fale de um jeito específico. Então vou deixá-lo estudar aqui. Eu continuo mandando ele para lugares e fazendo coisas porque eu sei qual é o meu plano final. Às vezes, no ministério, é isso que eu faço. Alguém que eu talvez queira que faça algo no futuro, eu preciso deixar ele fazer isso, fazer aquilo. E ele nem sabe porque está indo para todos esses lugares e fazendo todas essas coisas. Por quê? Quando ele chegar a determinado lugar, ele vai estar mais humilde e mais experiente. Para ocupar essa posição, ele já esteve lá, já fez de tudo. Então, toda vez que te pedirem para fazer qualquer coisa na igreja, não se segure, porque é a sua oportunidade. Um dia, você vai se surpreender quando começar a escrever seu currículo que eu fiz isso, toquei instrumentos, fiz isso, trabalhei aqui, arrumei cadeiras, toquei isso, prego aqui, prego aquilo, comecei uma igreja aqui, comecei uma igreja. Pessoas que começaram igrejas, muitos deles ficaram muito desanimados. Em volta, fundamos uma igreja. O fundador desanimou, mas hoje próspera. Nós construímos uma igreja grande, prestes a colocar o telhado no centro da cidade. Então, o que você esteja fazendo, permita-se ser enviado, mesmo que seja difícil, pequeno, não pareça útil. Há um plano de longo prazo, e hoje essas pessoas, ao voltarem lá, ficam felizes com o que aconteceu. Tudo bem, então como você nasceu? O que você tem? Então, se eu não tiver um passaporte americano, mas alguns de vocês têm ou terão. Deus estava planejando algo, então ele organizou. Algo para você.
Um passaporte que pode levar você a lugares onde muitas pessoas não conseguem ir. O que você acha? Você está entendendo a mensagem? Como esse homem nasceu? Lawrence, como você nasceu? Como você nasceu? Como você é? Alguns de vocês são solteiros. Isso é muito bom para o plano de Deus. Uma vez eu enviei um missionário para um país na África, e então começamos a pagar para ele o que podemos dar aos missionários. Depois de um tempo, ele escreveu uma carta. E ele disse que não pode continuar. Podemos dar apenas isso, não mais do que isso. E foi difícil porque ele tinha vários filhos, sabe? Então, uma pessoa que você está enviando vira 7 porque ele tinha 5 filhos. Então ele vira 7 pessoas. Uma passagem que você compra é multiplicada por 7. Isso é mensalidade escolar, mas isso e aquilo. Por isso ele não conseguiu se manter. Na verdade, os filhos dele nem chegaram a se juntar a ele. Quando ele renunciou, dissemos a venha. Ao calcular, percebemos que foi um erro mandá-lo com sua família. Chega um ponto onde uma família grande é incompatível com a flexibilidade para certos trabalhos. Essa é a realidade. Sim. Então, como esse homem nasceu? Uma parte do plano de Deus para o que ele vai usar você. Você não tem um filho. Talvez seja isso. Isso é uma grande vantagem para a vontade dele, porque você não tem um filho. Você é a pessoa mais fácil de enviar. Uma vez mandei alguém para um lugar e disseram: meu filho tem um problema. Precisamos de um médico. Eu disse: por favor, volte, porque para onde estou te mandando? Esse tipo de médico não existe. O que você acha? Sim. Você não tem filho, nem emprego. Alguns de vocês, se tivessem conseguido o emprego que queriam, nem estariam neste acampamento. Vocês nem veriam. E quando me veem, olham e já sabem: ele veio de novo, sabe? Deus tirou seu emprego porque planejou te usar, te enviar. Não quero te desanimar, mas quero que você preste atenção. Às vezes, algumas das coisas mais dolorosas da nossa vida são também as que mais nos direcionam. Elas nos humilham. Ser humilhado significa ser trazido ao nosso verdadeiro tamanho. Há uns sinais menores porque as portas de Deus têm 90 centímetros de altura, não tem 2 metros, tem 90 centímetros. Você tem que ser como uma criança para entrar no reino. E isso é bem baixo. Então, os grandões, as pessoas importantes, as pessoas legais, as pessoas que têm tudo, que são bem-sucedidas e que sabem muito. Nada disso pode entrar. Eles são altos demais, grandes demais, bons demais, então não conseguem entrar. Então, às vezes, Deus precisa trazer um alfinete para te furar, aí você começa a diminuir. E às vezes, quando o alfinete não te encolhe o suficiente, ele traz outro. E às vezes sua cabeça está tão grande que ele precisa trazer mais um. Então agora você está encolhido desse jeito. Então ele traz o catalisador para mexer com as pernas. Você desce ao tamanho real e percebe que não consegue passar pela vontade de Deus. A não ser que você se torne como uma criança, a vontade de Deus não pode entrar. Eu não quero mentir.
Quando olho para minha vida e para a vida de muitos, percebo que, quando as pessoas têm tudo, elas não fazem por Deus. Quando tudo dá certo, elas não fazem por Deus, porque têm tudo. Mas, às vezes, quando algo te incomoda, isso faz você se perguntar: Deus está feliz comigo? Deus está mesmo comigo? Deus está satisfeito comigo? Isso faz você refletir. Então, amigos, por que esse menino nasceu desse jeito? Por que as coisas são assim? Por que vocês tiveram acesso à América para vir à escola? Por que você está em Atlanta? Por que você está no Texas? Por que você está em Nova York? Por que esse cara não se casou comigo? Todas essas coisas são coisas que estão nos ajudando a chegar ao lugar da sua vontade. Aleluia! Aleluia! Então, renda-se, porque Deus te chamou há muito tempo. Brida, qual é seu nome? Não consigo ver. Francisco, Deus te chamou há muito tempo. Você está apenas descobrindo. Quando fui ao Togo, vi um bom exemplo disso. O atual presidente do Togo também é um Eyadema. O antigo era Eyadema ou Niazing ou algo assim. E seu filho é o presidente agora. O filho dele também é o comandante do exército. O filho dele é chefe disso, chefe da polícia, chefe de tudo quanto é lugar. É um dos filhos de Eyadema que está à frente. Mas quem é o presidente? É o mais refinado. Estudou em Harvard, fez isso, fez aquilo. Havia um plano. Mesmo quando o pai morreu, o próximo presidente estava claro. E ele não é o mais velho, ele é o preparado. Foi tudo colocado assim. Você agora é o comandante do exército. Você é o presidente. Eu cuido das finanças. Eu sou o chefe do banco. Você é sei lá o quê. A gente divide. Você está entendendo? Para que o Luiz está preparado? Então, quando você chega a certo ponto, só de olhar quem você é, seu histórico, o que você tem, isso já pode te mostrar muito sobre a vontade de Deus para você mesmo. E eu acredito que vários de vocês aqui foram preparados por Deus para apoiar o ministério. Porque se eu olhar para alguns dos médicos, quero dizer, não é fácil ser médico. Para começo de conversa, agora que meu filho está no ensino médio, eu percebi como é difícil se tornar médico. Você precisa ir muito, 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 muito bem. E muitos médicos, seus filhos não vão se tornar médicos. É verdade. Então é difícil. Agora eu vejo que ser médico é privilégio para mim. Na verdade, não é um privilégio, é um privilégio enorme passar nas provas. E eu vim para a escola e conhecia muitos de vocês. E vocês também sabem que eu sou médico. Talvez Deus tenha nos unido. Por um tempo, talvez para uma certa fase final da vida e do ministério, para ajudar. É uma preparação. Há tantas coisas sendo feitas. Porque o que estamos fazendo é o que americanos que têm milhões de dólares fazem. E talvez Deus soubesse que os americanos não interessariam por essas coisas. Ele pensou, vou chamar alguém da África para fazer delas, deixar ele ir até pessoas, porque naquela época tínhamos alugar aviões, porque alguns lugares para onde íamos sem voo, sem avião, sem acesso, no Congo, não tem estrada. Por que queríamos iniciar uma igreja em Lumumbashi? Aquela perto da Zâmbia? Lumumbashi.
Planejávamos ir da Zâmbia para lá, Zâmbia, e chegar em Lubumbashi. Quem está olhando para trás? Sim, talvez você não se importe, mas Jesus se importa. E talvez você não saiba, mas Jesus morreu por essas pessoas. O sangue dele foi derramado. E ele disse, vá, vá. Se o Espírito Santo está em você, vá para Jerusalém, Judeia, Samaria. E Deus preparou todos nós e nos fez de um certo jeito de novo. Então, quando ele te faz de um certo jeito e você também não flui, talvez ele tenha te feito um jovem cheio de graça, cheio de unção, mas você não faz. Então ele diz, deixa eu encontrar uma garota, deixa eu pegar uma menininha, vem, menininha, vem. Aí ele pensa, deixa eu pegar essa menininha, vem, menininha, porque eu chamei um jovem legal para pregar, entendeu? Então, já que eu não consigo nenhum homem para pregar, vou chamar uma menininha legal e usarei uma garotinha como bispo. E então, quando você vê uma bispa, então você começa a levantar os olhos. Sim, um jovem não faria isso. Foi formado. Você era adequado. Você foi legal. Você era o tipo, o ministro responsável, a palavra madura. Mas você não quer isso. Então pegue minha garotinha e eu trabalho com minha garotinha. É isso que Jesus faz o tempo todo. Sim. Vocês nasceram coisas. Nasceram pregar. Nasceram liderar. A força com que vocês conseguem fazer certas coisas. É para isso que vocês foram chamados. É para isso que vocês foram feitos. Isso está dentro de vocês. Quando olho para mim, os talentos que tenho, engenharia, arquitetura, direito, medicina, gestão, administração, uma variedade enorme de coisas. Eu estou envolvido. Deus me deu tantas habilidades que nem sabia que tinha. Não uso para o mundo. Para Deus e igreja. Propriedade da igreja, pertenço a Deus. Amém. Podemos dizer isso de você? Talentos, habilidades, conhecimento, know-how, habilidades técnicas. Para que os use quem se beneficia? Você constrói castelos de faraós. Toda a sua vida, a energia, o zelo, a força é para o sistema do mundo. Não para a igreja, não para Deus. Então Deus diz, venha. Eu gostaria de usar este pequenino, de quem você não pensa grande coisa. E aí você começa a dizer que é a namorada do bispo. É isso. Porque além de não ir e ficar sentado sem fazer nada, você começa a ter ideias e inventar coisas diferentes. É uma pena. Não se esqueça, sempre, que as coisas que você fala refletem os demônios que estão dentro de você, refletem os espíritos malignos que estão tendo liberdade, aqueles que vieram com você do seu país, de onde for e da sua família, eles estão agindo em você. Porque você não quis fazer. Deus teve que escolher outra coisa. Você foi cortado. Você era a melhor opção. Você era a primeira escolha dele. Você é quem ele queria. Eu disse. Você é quem ele queria. Você é aquele que ele formou. Cego do jeito que ele te fez. Para as obras de Deus. Você é o escolhido. Mas você não quer isso. Ele te fez bonita. Alguns de vocês, ele até fez altos. Para que, quando você for alto, pareça que é um líder nato. Eu sei que talvez você não seja um líder, mas pelo menos parece. Mas você não usa isso para nada. Você nem sequer usa. Pega a menininha. Eu vou pegá-la. Porque essas 10 cadeiras, as mulheres vão sentar aqui. Elas dizem, bispo, por favor, eu quero ir. Depois da reunião, um monte de mulheres veio falar comigo. Nós queremos fazer isso. E eu apenas olho e digo, ei, senhor, essas pessoas gostariam de fazer isso. Mas as noivas...
Todas as noivas. Aqueles que conhecem as Escrituras há anos, por anos. As Escrituras estão logo ali. Agora você está formando mais teorias sobre as Escrituras, analisando, unindo e encontrando links de computador. Deus o abençoe. Amém. Então essa é a primeira revelação importante. Como você é feito? O que você tem? Use isso para a sua glória. Senhor, eu ofereço minha vida a Ti. Tudo o que eu passei, use isso para a sua glória. Senhor, eu ofereço meu louvor, elevando o meu. Senhor, eu ofereço meus dias a Ti. Meus dias. Sacrifício. Senhor, eu te ofereço minha vida. Coisas do passado. Coisas ainda não vistas. Desejos e sonhos que ainda não se realizaram. Todas as minhas esperanças e todos os meus planos, meu coração e minhas mãos são elevados a Ti, ó meu Senhor. ILT break time igual 0.5 SFGT. Ó Senhor, eu ofereço a minha vida a Ti. Tudo o que passei, usando para a Sua glória. Senhor, eu ofereço meus dias. Eu ofereço meus dias a Ti. Receba meu louvor. Amém. Senhor, eu te ofereço minha vida. Amém. As coisas do passado, coisas ainda não vistas. Desejos e sonhos que ainda não se realizaram. Todas as minhas esperanças, todos os meus planos, meu coração e minhas mãos são elevados a Ti. Amém. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo e em tudo. Deus está agindo. Deus está agindo. Você vê meu rosto? Você vê minha cor? Quando eu estava na escola, eu era odiado. Não sabia o porquê, nem sabia que era odiado. Mas quando olho para trás, eu era intimidado, era odiado, era rejeitado. E eu era. Nisso. Eu odiava o ensino médio. Mais do que qualquer outra coisa, realmente acredito que isso me levou para muito mais perto do meu Deus, e ainda mais. E eu encontrei Deus na união bíblica, no ensino médio. Então, seja o que for, o que aconteceu comigo e tudo o que eu passei foi a vontade de Deus. Na verdade, provavelmente a melhor coisa que já me aconteceu na vida foram aqueles 7 anos de ódio. Às vezes, mesmo no ministério, conheço pessoas que falam sobre mim. Posso sentir desprezo. Brown boy, tanto faz. Você tem um jeito de falar. Sim, eu sofri. O que você passou? O que você sobreviveu? Mas eu me tornei um homem da Sul, muito incomum para alguém da minha cor. Engana. O que você acha? É algo poderoso? Ótimo. O próximo, versículo 4. Lendo a Bíblia. Sem tópico. Esse é o tópico. Diz que devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto for dia. A noite está chegando e ninguém pode trabalhar. Amém. A noite está chegando quando ninguém
Pode funcionar. Ok. Você tem um livro. Proton, posso ficar com um? Por favor, certo? Agora, todo mundo tem um período em que pode trabalhar. Você não pode trabalhar para sempre. Toda mulher pode ter um bebê em um determinado período da vida. Às vezes, são apenas 10 anos da sua vida que você pode ter um filho. Há apenas um curto período de tempo. Às vezes é muito curto. Isso é possível. Você está entendendo? Deus não quer que façamos a mesma coisa sempre. Entende? Então, eu deveria dizer que talvez, obrigado, talvez se a fertilidade de uma mulher serve de exemplo. Esse é o período em que você pode ter um filho, se serve de referência. E talvez isso seja uma mensagem para nós, de que talvez espiritualmente exista um pequeno período em que você consegue fazer muito ou qualquer coisa para Deus. E é verdade. O Joel tem 40 anos, quase 40. Se você olhar para o rosto dele, ele não parece alguém de 40 anos. Estamos chegando ao fim. Eu estou chegando aos 50. Eu pareço alguém que vai fazer 50 anos? Você está aí. Então, você não pode ser missionário. Pode ser missionário. Você não pode ajudar a obra de Deus o tempo todo. É apenas por um período específico. Nesta Conferência Mundial de Missões, para sermos missionários e ajudantes de missão, cruzadas e evangelismo. É para isso que estamos aqui. Você não pode ajudar o tempo todo. Ok, você está ouvindo? Você não pode ajudar o tempo todo. Às vezes você pode ajudar, e às vezes sua ajuda é necessária em um momento específico. Vamos supor que eu encontre alguém, e isso pode acontecer. Eu estava conversando com um amigo bispo meu dos Estados Unidos. Ele me contou que, quando estava vindo para cá, encontrou uma das estrelas de cinema do corredor. Ele me deu $1 milhão. Ele disse que era para eu usar. Ele tinha anunciado que iria para a África. Se eu tiver uma ou duas pessoas, ou uma pessoa me dá $1 milhão todo ano. Quando vejo você com seus $1.000 vai doar um mês, eu não faria muita campanha por isso. Seus $1.000. Porque eu terei 1.000 e 1.000 disso sempre, sem sequer precisar pedir já. De repente, Doutora Michael, sua importância simplesmente diminuiria assim, em termos de ajudar a cruzada, para desinflar. Porque teríamos entrado numa era onde o tipo de apoio que recebemos mudou a relevância do que você faz. Misericórdia. Charlie, espero que você esteja entendendo alguma coisa agora. Veja, nossa relevância é relativa ao tempo. Você está aí? Sim. Nossa relevância está relacionada ao tempo. Amém. Você é relevante por um período. O que você acha? Quando eu estava entrando no ministério. Amém. Quando eu estava entrando no ministério em 1990.
Eu tinha uma irmã e falei com ela do mesmo jeito que falo com alguns de nós, membros do conselho e pessoas para serem parceiros, para serem membros do conselho, para darem $1.000 por mês ou talvez $500 por mês. Falei com minha irmã. Irmã, eu não conhecia ninguém. Ela era a única que eu conhecia. Ela morava e trabalhava em Genebra, na ONU. E eu disse, você pode ajudar? Nós tínhamos uma igreja pequena. Nenhum de vocês era membro ainda. Só alguns estudantes. E eu disse que queria pregar e nunca vou esquecer de estar sentado no quarto dela em Great-Launceston, em Genebra. E ela me disse, pai, se você vai pregar para pessoas nas escolas e vai pregar. Ela nem sabia exatamente o que eu ia fazer, sabe? Eu só disse que ia pregar. Vou pregar. Serei pregador. Ela disse, se você pregar, ir às escolas e ministrar a palavra, eu te ajudo. Então eu disse, eu preciso de dinheiro. Todo mês, porque eu não tenho nenhum. Estou pedindo demissão do hospital. Ela disse, eu vou te mandar. Eu disse, quanto pode mandar? Ela disse, quanto precisa? Eu disse, 200, 300. Ela disse, mando. Ela me mandou. Eu vim para Gana. Ela me mandava todo mês, do salário dela. E eu me tornei. Aquela palavra-chave, news no ministério. 200. Naquela época, era tudo que você dava somado no mundo inteiro, porque ela estava sustentando o ministério mundial sem saber, durante aquele período. E então a igreja rompeu. Aí um dia eu voltei para ela e disse, Beatrice, obrigado, agora é só pagar o dízimo como todo mundo. Estamos bem, acabou. Ela é muito especial para mim por causa daquela época. Hoje, 200 perdeu o valor diante do que estamos fazendo. A capacidade dela de doar, ela não precisa fazer mais nada. E talvez ela já tenha feito o que veio ao mundo para fazer. É como a senhora que me ensinou a ter meu tempo a sós com Deus, porque ela me deu todos os meus sermões ao me ensinar a ter meu tempo a sós com Deus. Ela pregou. Se você ler a Bíblia, aqueles que fizeram as obras de Deus, como Raabe, que ajudou os espias, Abraão, Noé, que construiu um barco, ficou bêbado, morreu, mas construiu o barco. Então, se esse dia chegar e eu tiver um milionário que conversa com outro milionário e diz apoiar esse cara, eu com um pastor de Gana, ele um americano. Um pastor com igreja aqui disse, eu estava sentado na igreja e esse jovem estava começando uma igreja, sem nada, ninguém, 3, 6, 7 pessoas. Ele disse para ele, apoie esse cara. Ele me contou isso há alguns dias. Jantei com ele. Ele disse, acabei de vê-lo e alguém me disse, apoie esse cara. Eu não sabia quem ele era. Ele era um jovem ministro. Depois de hoje, ele ainda o apoia. Ele disse, eu o apoiei. Deus pode fazer isso. De repente, sua relevância desaparece. Ai. Estamos bem, tudo bem. Você está bem? Então, irmãos e irmãs, alguns de vocês poderiam ter ido para o campo missionário, mas não foram até estarem atolados com 2 hipotecas. Isso e aquilo, pagamentos, trabalho, empréstimos, várias coisas que vocês têm que pagar. Cansados, como uma aranha ou um animal preso. Quando você move esta mão, tudo fica conectado. Agora você é inútil para trabalhar com máquinas. O que você acha?
Sim. Igrejas americanas ensinam seu povo a viver livre de dívidas. Membros ficam livres de dívidas, sem hipotecas, sem empréstimos. Um servo escravo das instituições nunca pode ficar doente. Tente ficar doente, verá o que acontece. Tente parar de trabalhar, sair do emprego, viajar, cometer erros, fazer variações ou alterações. Verá o que acontece. Tente se divorciar. Agora você vê que é possuído, que está amarrado, que é ousado, que agora não é livre. É por isso que todos eles, o bispo Ed Long em Atlanta disse 100% de pagamento do dízimo, buscando 100% de pagamento do dízimo, 100% livre de dívidas. Isso significa que as pessoas devem estar livres de dívidas, mas veja, muitos de nós somos novos, então estamos apenas começando a jornada, e por isso vemos essas coisas como deliciosas, luxuosas, grandes oportunidades. Eles só te apresentam um plano muito simples. Seu aluguel seria 900, sua hipoteca é 1.100. Por que você deveria jogar fora 900 todo mês? 1.100. Conseguirá sua casa. Parece muito simples. Essa é a primeira parte. É como me dizer que, se eu exportar inhame, se eu pegar um container de inhame de Gana, posso comprá-lo em Gana por apenas $2.000. Quando eu levo para a América e vendo um container de inhame, vou receber $40.000. Então é um pagamento muito bom. É um negócio muito bom. Você entende? Até que você faça uma vez e dê certo. Você recebe $40.000, 38.000. 35 mil de lucro. Da próxima vez, vai bem. Dessa vez, pegamos 2 containers de inhame. Agora, quando eles chegam, tem um problema com o desembaraço e aí não conseguimos liberar com o atraso. Seja lá o que for, quando abrem um container, todo o inhame está podre. Agora você deve isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar o restante. Eles não contam outras possibilidades. Não é conto de fadas, já vi acontecer. 900 ou 1.100. Parece loucura jogar fora 900. Pegue os 1.100, são 200 a mais. Se a nossa igreja em Londres tivesse seguido aquele plano de hipoteca, pagaríamos de 5 a 10 mil libras por mês pelos próximos 25 anos para comprar o prédio. Mas eu disse, não vamos comprar. Eles devem sair da igreja se não quiserem estar nela. Tivemos pessoas dizendo, por que outras igrejas? Eu disse, deixa eles irem, vamos ficar no nosso campo de basquete. Ficamos no campo de basquete e economizamos dinheiro. Fizemos uma ou duas coisas, que não posso dizer aqui. Economizamos dinheiro suficiente e assim por diante até comprá-lo. Mais de 1 milhão de libras. Nós pagamos em dinheiro. Ele estava nos olhando como se fôssemos macacos. Então continue assistindo. Estamos comprando. Nós pagamos. E somos livres. Hoje, quando levamos uma oferta para lá, ela é gratuita. Não há ninguém, nem banco. Não há coerção. Membros da igreja são livres. Podem sair. Nós somos legais. Sim. Então somos livres. Até a igreja é livre e você não é livre. De qualquer forma. Então, irmãos, lembrem-se, apressar-se para obedecer a Deus no ministério é como casamento. Se alguém diz, quero me casar com você, geralmente quem quer casar diz, quero me casar com você agora. Podemos, então, quando ele diz, eu te amo, isso, terminamos tudo isso, ótimo, agora eu sei que você me ama. Então, quando você quer se casar comigo, aqueles que vão se casar com você, querem agora. Não, porque eu decidi que você é a pessoa certa. Vamos nos casar agora. Quando você conhece alguém que diz, quero me casar com você. Ok, estamos em 2007. Vamos nos dar um tempo, eu tenho que terminar esse curso, essa escola. Tenho certeza nos próximos 3 a 4 anos, 4 a 5 anos, vamos resolver coisas. Observe todos esses amados.
rapidamente. E veja alguém que quer isso agora. Por que você está olhando para a terra prometida por tanto tempo sem conseguir entrar nela? Nunca. Ministério. Quem demora não vai. Bispo, Jesus nos contou essa história. Ele disse, se alguém vier a mim, e ele estava dizendo, venha, siga-me. Acho que posso encontrá-lo e ler para você. Ele disse, venha e siga-me. E o cara disse, minha mãe, meu pai. Vamos ler. Lucas capítulo 9. Ele disse que, enquanto caminhavam pela estrada, alguém lhe disse, eu te seguirei. Lucas capítulo 9, versículo 57. Enquanto caminhavam pela estrada, alguém lhe disse, eu te seguirei para onde quer que fores. Amém. Você achou o versículo 58? E Jesus lhe disse, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, a primeira resposta dele para alguém que disse que queria ir em missões foi, se você me seguir na missão, não terá onde ficar. Você não terá estabilidade. Quantos estão prontos para serem instáveis? É por isso que, quando você me pergunta se há algum lugar no campo missionário, tem alguma vaga? Eu não vou dizer para vir, porque estou convidando a instabilidade. Sua vida é instável. Então, se você não está preparado para a instabilidade, não venha, Lawrence, porque você é muito estável em Nova Jersey. Se você me seguir, você será instável. Eu disse ao doutor, nós, deu a entender que estava pronto, mas não demonstrou convicção. E como sei que vou desestabilizar a vida dele, não insisti. Mas quando começar a me implorar pela instabilidade, direi sim, venha, porque Jesus disse, vou te seguir onde quer que vá. Ele disse, se me seguir, as raposas estarão melhores, não tenho onde ficar. Se me seguir, talvez não tenha entendido a pergunta que está fazendo. Quando encontro um missionário preparado, eu o seguro, pois são poucos. Seguir Jesus até o fim, nem todos conseguem. Muitos podem fazer coisas boas, ser pastores leigos, mudar para outras cidades, arrumar empregos e trabalhar para Deus. Nem todo mundo pode ser missionário. Então eu não vou forçar, eu não vou insistir, mesmo que você demonstre um pouco de interesse. Porque sou eu que estou te trazendo, você que está me apoiando, sou eu que estou te trazendo e eu vou pagar. Seu salário será seu dízimo atual. Vai ser maior do que seu salário. E isso não é brincadeira. É verdade. Atlanta Goldfish. A outra tinha seu próprio hospital. Houve entrevistas com pessoas que estavam vindo trabalhar no ministério. E eles estavam dizendo para não levar isso como brincadeira. Nós estamos aqui. Nós estamos te dizendo. O seu dízimo vai ser o seu salário. Não é brincadeira. É real. Você pode? Se puder, não venha. Não venha. Hein? Irmãos, a mensagem é muito difícil para vocês? Você não está mais gritando parecendo animado. Me siga, eu vou seguir você, eu vou seguir você. Se você me seguir, não ficará estável, você não será normal. Enviei alguém que dirige um escritório de advocacia na Inglaterra para o Mali, Saara.
Vi um filme no Mali. Peguei o filme e mostrei a eles. Mali é um lugar tão pequeno. Ele disse ao outro, siga-me. O irmão disse, Senhor, eu seguirei, mas permita que eu enterre meu pai. E ele disse, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Mas quanto a você, vá e proclame o reino de Deus por toda parte. Em outras palavras, não vá enterrar os mortos. Não há tempo para enterrar os mortos. Quem diz, estou pronto para ir ao campo missionário? E a pessoa aparece com alguma coisa que traga qualquer tipo de atraso. A pessoa não consegue ir. Não consegue ir. Se eu demorasse para Deus, estaria aqui. Se as pessoas, você nunca iria. Se alguém daqui dessa conferência fosse ser missionário, essa pessoa iria. Eles simplesmente vão, vão, sem discussão. Meu pai, é honroso e respeitoso enterrar seu pai. É decente, é normal, é o esperado, é um comportamento normal. Não é anormal, é um comportamento normal enterrar seu pai. Se seu pai morre, meu pai morreu, você deveria ir até ele. Não, você vai e enterra ele. Jesus disse que esse comportamento normal não é compatível com o meu trabalho. Esquece isso. Você não vai ter onde ficar. Esqueça essas coisas. Vamos agora. Olha, Pastor Joel, eu não sei se são essas as coisas que eu deveria vir aqui pregar. Eu não estou só pregando. Eu estou tentando fazer você se tornar um missionário. Eu não estou ensinando uma peça. Você entende? Não é para eu vir aqui e só gritar verdades ao vento. Eu estou mostrando para você a palavra de Deus. Aí outro disse, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu me despedir. Quer para meninos e homens, meninos e meninas. Deixa eu me despedir do pessoal de casa. Primeiro, eu tenho outra coisa para fazer. Só quero ser decente. E Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Em resposta ao que o rapaz disse, Jesus falou, você não está apto. Você não está apto. Você não se qualifica. Porque se não for em resposta ao que o cara está dizendo, então o que Jesus disse é irrelevante para a afirmação que foi feita. Não é uma resposta à pergunta, mas está relacionado ao pedir para se despedir. Você não está apto ao pedir para terminar de pagar sua hipoteca. Você não está apto ao pedir para terminar a escola. Você não está apto. Eu não terminei minha escola. Eu estava na faculdade de medicina. Essa eu terminei. Mas eu não fiz minha pós-graduação. Eu larguei. Eu deixei de lado. Esse aqui tem quantos títulos de especialização? Pelo menos 2 ou 3. Especialidades de especialidades. Eu não fiz isso. Eu sou só um médico qualquer. Só o básico. Entendeu? Eu não terminei minha escola. Se eu tivesse esperado para terminar, já era. Levado pelo vento. Meu ministério teria sido levado pelo vento. Só um ano, eu teria perdido tudo. Bastava um ano, eu teria perdido tudo. Tudo teria acabado. Eu não teria conhecido todos vocês. Eu não teria te conhecido, porque eu te conheci no começo. Quando você teve seu bebê? Quando eu vim para o 37. 1992. Esse teria sido o ano em que eu teria acabado de começar meu ministério de pós-graduação. O ministério porque estudos de pós-graduação só um pequeno atraso. Eu estou explicando para vocês sobre missões. Muitos de vocês não sabem dessas coisas. Essas são as realidades sobre mim.
Você não pode deixar isso, senhor. E isso aqui? Deixa pra lá. Quando você vai? Agora. Tchau, tchau. Enterro. Ao começar, surgem obrigações, pagar, fazer no próximo ano. Várias. Ei, isso não é você, é outra pessoa. O que você acha? É uma boa mensagem? Por isso as pessoas podem, e o cara, dos que estou prestes a mandar para o leste da Nigéria, quando chegar em Londres, espero que em 4 semanas esteja fora do país. Depois de 4 semanas, se ainda estiver no país, vou considerar que não vai. E, sei que ia, vai na hora, vou avisá-lo. Ao enviar a ele uma mensagem misteriosa, acabei de enviar uma mensagem para ele. Você está pronto? E ele disse, sim. Ele fez a pergunta. Eu usei o número que ele não sabia. Ele disse, quem é esse? Eu só disse que é o olho dele. Quando você começa a receber mensagens misteriosas, você sabe que sua hora está chegando. Você está me ouvindo? Tudo bem. Quantos são abençoados com esta curta mensagem de João capítulo 9? É poderoso. Fiquem de pé, todos. Levante as mãos e apenas ore sobre o que você ouviu. Eu quero enterrar. Eu quero dizer a Deus, desculpe, não podemos ir. Doentes. Seguir você onde quer que você vá. Você pode ser instável? Olhem para mim, pessoal. Você pode ser instável? Como posso desestabilizar sua bela vida? Aqualide Atlanta. Como posso desestabilizar sua bela vida? Sua vida estável. Major, não entende minha mensagem. Esteve nas selvas, lutou guerras. Não estou desestabilizando sua vida? Maior, você já esteve em lugares onde eu nunca estive? Lutamos guerras, pessoas desestabilizadas, pessoas que não são normais. Elas não levantam, entram no carro, apertam as coisas no quarto. O carro liga, tudo com esse controle remoto. Aperta o botão da garagem, entra na garagem. Não é assim. O homem disse que me seguiria aonde quer que eu fosse. Até as raposas estão em melhor situação. As raposas que eles caçam na Inglaterra estão melhores do que qualquer um que me segue. Ei, mas bispo, quando olhamos para a sua vida, você não parece uma raposa ou nem mesmo um pássaro. Eu era mais do que uma raposa. Eu era mais do que um pássaro. Minha sogra estava preocupada. Meu sogro estava preocupado. Eu era o ser humano mais desestabilizado e instável. Alguém cuja sobrevivência depende da irmã mandar dinheiro para ele. Quem deveria seguir uma pessoa assim? Você acha que isso é uma vida estável? É só porque Deus abençoou o ministério e deu certo. E eu não sei se, quando eu te enviar como missionário, vai dar certo. Pode ser que não dê certo. Então você também pode continuar para sempre, até morrer, como uma raposa. Então, não foi chamado, não venha. Parece que as coisas estão bem. Estivemos lá, mais raposas, mais camas. Não funciona, não venha. Você quer me seguir? Jesus Cristo nunca baixou o salto em altura.
Ele não derrubou. Às vezes dizem para se juntar ao exército de Jesus, pular 1 metro. Pessoas irão aderir. Pés. 5 pés. Você precisa pular 6 pés. E Jesus sempre manteve os 6 pés. E as pessoas que vierem sempre aceitarão. E é como se você estivesse vindo. Você realmente analisasse tudo antes de vir. Se você não consegue pular. Mas ele nunca baixou o padrão para atrair muitas pessoas. Diz assim: se alguém vier a mim e não odiar seu pai, e não odiar sua mãe, e não odiar sua esposa, a esposa sobre a qual ele disse, os dois serão um. A esposa sobre a qual ele disse, ame sua esposa, dele disse, se alguém não puder odiar sua esposa e seus filhos, pense em tudo o que você faz pelos seus filhos e seus irmãos. Odiar seus irmãos e até a própria vida não pode ser meu discípulo. Mas esse é Jesus. Surpreendentemente, essas palavras trouxeram mais seguidores que qualquer general de exército recrutando pessoas. Surpreendentemente, ao se recusar a baixar os padrões para entrar no exército de Cristo, ele conseguiu pessoas da mais alta qualidade, prontas para morrer por ele em sua vontade, lutando por sua vontade e por seu nome. É por isso. Contar e assustar, afastar ministério. Não tentando te afastar, mas quero que você enxergue de uma certa maneira e nunca tente se aproximar. Você entende? Pensando assim, vou ser como o bispo, voando para Londres. Meu ministério vai ser internacional. Não pense nisso. Para onde eu vou te mandar? As raposas serão melhores que você. E as aves do céu terão um endereço melhor que você. Sim. Mover Pastor Joe. Vá aqui. Até mesmo o pastor não é fácil de mudar para a América. Sim. Vá aqui, vá aqui, vá aqui e suba. Sim. Hashtag Ovable. Veja, você tem que trabalhar para Deus. Você tem que morar em tendas. Abraão e Isaac moram numa tenda. Nunca ter nenhum estábulo, estabilidade, nenhum lar. Ele pode me mudar para a América. Não é. Não está além do seu alcance. Siga-o por algum tempo, sua vida nunca irá. Ele disse, siga-me, eu vou segui-lo. Onde eu realmente estava? Essa é a realidade, a implicação de seguir a Deus. O que ele diz? Eu organizo uma cruzada do Evangelho por causa do reverendo. Aí Deus me diz, agora eu tenho que vir reverter tudo, dizer, você é o pastor. Não é pouca coisa. Você está aí em destaque. Nós todos vamos hoje. Você se levanta, todos juntos. É um erro. Estamos indo por este caminho. Você quer uma vida organizada. Você quer que tudo seja perfeito, normal, bom e não. Não Jesus. Raposas têm tocas. Camas me atrapalharam. Pessoas que me seguem não têm nenhum. Confortos. Não me siga. Você não será fácil de mover, fácil de virar. Para transformar você, transformar sua vida, mudar as coisas, você precisa ter isso. Não neste nível, não neste nível. Algum outro nível de ministério. Você está me ouvindo? Tudo bem, Charlie. O lugar é tranquilo. Estou com medo. Você não pode servir a Deus para sempre em uma determinada capacidade. Vai ser por um tempo. Ele disse que a noite está chegando. Minha noite está chegando.
Sua noite está se aproximando, se é que já não chegou. Todas as imaginações que você tem para ele não vão conseguir. Quando você terminar de enterrar seu pai, enterrar sua mãe, se despedir, você vai ver que já está escuro e a noite chegou. Não é que você não queira, mas você não consegue. Já foi. Realmente não tem mais volta. Amém. A noite vem. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto você está por aqui, você é a luz. Jesus disse: deixe sua luz brilhar, você será a luz do mundo para sempre. É louco. Enquanto estiver aqui, seja luz para alguém. Depois, sua luz não consegue mais brilhar. Você não consegue mais brilhar. Acabou. Então eu te digo, se você não tirar nada desse acampamento, espero que pelo menos esteja tirando alguma coisa. Que você entenda algo que te mostre que existe um tempo certo. Sabe, foi quando sofri um acidente a caminho de Tamale, em Gana. Foi aí que veio a revelação de como é possível eu morrer a qualquer momento. Isso se tornou tão real para mim, porque eu quase morri. Não é só algo para dramatizar e fazer um sermão bonito. Estou te dizendo, a gente quase morreu. E a gente quase morreu mesmo. Muitas vezes a gente quase morre, mas dessa vez, quase morremos de um jeito que deu para ver que realmente quase morremos. Você nunca sabe o efeito de uma experiência de quase morte. Fiquei consciente da realidade, eu poderia facilmente ter deixado este mundo. Eu me analisei. Pensei comigo mesmo, será que eu teria ido para o céu? Essa foi uma das perguntas. E eu era pastor, mas eu fui alcançado. Será que eu teria ido para o céu? Lembrei de como Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então me perguntei, eu fui batizado? Percebi que eu tinha sido batizado, mas olhei para trás. Eu não tinha certeza se o batismo tinha sido um batismo correto. Então liguei para o bispo Saki. Eu disse, por favor, venha me batizar de novo. Quero reconfirmar o batismo. Dizem que quando você quase morre, sua forma de pensar muda. Até pessoas que tiveram ataques cardíacos e coisas assim. Elas mudam. Você sente o quanto é frágil. Vocês que têm propriedades e bens, vocês não fizeram um testamento porque não sabem como será o próximo acampamento. Você pode estar morto antes do próximo acampamento, ou eu posso estar morto até lá. Posso estar sentado em um avião e sem saber que é o último adeus. Na verdade, pode ser que vocês nem vejam meu corpo de novo. Até você ganhar experiência na vida, não vai saber que algumas dessas coisas são assim. É verdade que Deus está nos usando. Recentemente, uma pastora dos Estados Unidos, da Nigéria, faleceu. Todas as reuniões que estão acontecendo lá atrás, eu vejo você e isso me perturba. Então, se você não estiver interessado no que estou falando, pode sair e fazer sua reunião. Se você está aqui, então esteja aqui, por favor. Recentemente, um pastor na Nigéria. Ela morreu. Qual o nome dela? Bimboa, qual é o nome boba? Boba. Todos no avião morreram, exceto uma pessoa. Apenas uma pessoa sobreviveu. Avião inteiro. Todos morreram, exceto um. Você sabe quem era essa pessoa? A pessoa de confiança dela. A irmã dela. Sentada ao lado dela. Como ela sobreviveu? Porque Deus quis que ela fosse. Agora veja, nosso cálculo, nosso pensamento é, se você está fazendo isso, vai fazer para sempre. Mas talvez ela só tivesse 45 anos para viver, e ela cumpriu, e foi para casa. Então nós temos um período em que podemos, e Deus quer que demos o nosso melhor agora. Amém.
Levantem as mãos para o Senhor. Podem abaixar as mãos. Vocês sabiam que alguns de vocês são missionários? Alguns de vocês são missionários que fracassaram. Você é Mexia, que deveria ter feito alguma coisa, mas por causa do meu pai, da minha mãe, recentemente enviei alguém à Zâmbia. Sua avó disse: você já foi além da Bíblia. Porque a Bíblia vai até o Pai. E eu tinha acabado de pregar sobre essas coisas e estava muito fresco na minha mente que assim que a pessoa diz, meu pai, isso, eu tenho que ir mar, eu tenho que dizer a Deus. Ele disse que a mãe dele e a avó dele, ele tem que cuidar da avó dele. E a mente dele disse, tudo bem, tudo bem. Quer dizer, eu nem cheguei a dizer para ele que tudo bem, eu não preciso dizer que está tudo bem. Agora ele vai embora. Mas eles sempre dizem, eu vou. Mas minha avó, eu disse, avó, agora você superou os exemplos que Jesus deu. Jesus Cristo nem pensou no seu caso quando estava dando exemplos. Quando eu disse que você falhou na missão, não quis dizer que te enviei para um campo missionário e você voltou, mas que a vontade de Deus para a sua vida não é que você estivesse aqui, devido à sua mentalidade. Eu vou fazer isso primeiro. Olha, qualquer coisa que venha primeiro não vai funcionar. Assim que existe algo que precisa fazer e que vai fazer antes, não, já era. Eu não disse, Deus disse, entendeu? Então é por isso que, quando se trata até mesmo de ofertar, isso você não faz. Eu sou a luz. Existe um lugar trevas, onde a luz nunca acender porque você nunca foi até lá. Eles sempre verão escuridão. Keith Green tem uma música em que ele dizia: ouvimos sobre seu jornal, boletim e programas de TV. Mas nós esperamos, mas você nunca veio. Ouvimos, esperamos, mas você nunca veio. Por que você nunca veio? Pode ir, eu disse pode ir. Que você vai seja uma luz e acenda a luz onde algumas pessoas estão esperando em nome de Jesus. Apenas ore ao Senhor por um momento. Candola barala chime pele zambolis parelli de mandeli. Parashandaman, inded, veri trulli, absolutelli. Boama. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Kamonama mamoabai de Kimbo Keatalabu Quirila Gimo Rincamanches Megindo Medalha. Ó meu Deus, eu Deus, meu goala granazi ganoni granazoni granauni fala de regular majanda fala da anda fala da laganda garalda anda landeli godonda galadende godonda galadende godonda galadiende godonda calama xindolo morabalama mã meu Deus, meu Deus, meu Deus. E LT break time igual 0.5 SVGT, meu Deus. Doloander Fadil Mene Calamamandem de Monzandaralama Shin Sabra Major Ramana.
Obrigado, Senhor, pela sua bênção. Obrigado, Senhor, pela sua bênção. Obrigado, Senhor, pela sua bênção. Ó sim, nós te louvamos. Vire-se para o seu vizinho e pergunte: irmão, o que vamos fazer? Converse com um irmão. Pergunte a ele: o que vamos fazer? Nada. Responda nada. Tudo bem. João 10:1 Em verdade vos digo. Então terminamos o capítulo 9. Vamos para o 10 e continuamos até a conferência Camp Ways terminar. Júlia, eu te disse, ele não entra pela porta, sobe por outro caminho, ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Versículo 5. Um estranho elas não seguirão. Amém. Muitos de nós definitivamente deveríamos ir. E você se pergunta, quando o pastor Robert começou sua missão em Trinidad, em um restaurante Kentucky Fried Chicken. A pergunta era, quando ele começou, como essas pessoas, ele não conhecia ninguém dali, os trinitários. E ele simplesmente falou com eles e eles vieram, participaram, começaram a segui-lo. Um estranho eles não seguirão. Eles fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Eles estão esperando por verdadeiros pastores. Eles vão seguir. Amém. Esta é uma conferência de missões mundiais. Esse é o propósito da reunião. E assim que eu terminar esta sessão, vou fazer uma coleta. Tudo para missões às cruzadas. Então eles estão esperando por você, mas você não está indo. Por isso, alguns deles estão vendo estranhos porque você não vai. Então Deus quer que você vá. Agora, versículo 7. Em verdade eu digo que sou a porta. Amém. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. É disso que as pessoas precisam. Jesus. Amém. Você está ouvindo agora? Diz que todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ok, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Ele entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Amém. Então, quando você sai em missão, você sai em missão para que alguém possa ter vida. E isso significa que se você não agir como Jesus fez em sua missão, ninguém terá vida. Alguém vai morrer e ir para o inferno. Tudo bem. Você está ouvindo? Você está me ouvindo? Se você não for, alguém não terá a vida que deveria ter só porque você não foi. Jesus disse: eu vim. Ele também estava em algum lugar. Ele veio. Veja, o que você precisa entender é que o mundo, a igreja, avança quando as pessoas vão para os lugares onde precisam ir. Amém. Nós temos que ir. Não podemos ficar. Não podemos sentar no mesmo lugar. Jerusalém, Judeia, Samaria e depois até os confins da terra. Se fosse por mim, eu nunca mais viajaria para fora de Gana. Eu ficaria só em Gana.
Eu não gosto muito de voar, especialmente depois do 11 de setembro e todas essas coisas. Antes, voar não era como é agora. Agora é outra coisa, sabe? Então, o cristianismo é visto como se fosse sobre se acomodar. Você não pode se acomodar. Ok, você não gosta da minha mensagem. Você não pode se acomodar se quiser servir a Deus. Então, a mentalidade de se acomodar, de pensar em hipoteca de 30 anos, não combina muito com o cristianismo, porque ele disse, eu vim. Agora, eu te disse para não vir para a conferência. Você entende? Porque eu não estou aqui para te deixar mais estabelecido. Veja, e eu não quero que você pense que sou contra o que você tem ou o que você está fazendo. É por isso que fui muito específico. Eu disse, são as missões mundiais. Então o que você espera que eu diga? Por quê? Dizer ficar? Estou aqui para dizer que não fique. Jesus disse que vim para que pudessem ter. Eu estava lá. Eu estava em algum lugar. Eu vim. Ok. E então, se não entendemos a mente missionária de Deus e a mente missionária de Cristo, tudo bem? Nunca poderemos segui-lo completamente. E ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Me siga. Algumas pessoas não poderão ir, mas juntos vamos olhar como igreja e dizer, esta igreja americana, nós vamos aqui, 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 aqui. Quando você olha para nós como um corpo inteiro, mas até agora não existe nada. E você pode entender por que eu não digo. Porque eu sei que estou desestabilizando a sua vida. Embaixador. Não é verdade? Isso é um embaixador. Ele disse, um verdadeiro embaixador. Talvez, se você nunca conheceu um verdadeiro embaixador, depois do culto, só aperte a mão dele e você vai ter a oportunidade de conhecer. É um embaixador. Um embaixador de um país. Ele tem uma grande oportunidade, uma bênção e um trabalho privilegiado. Posso desestabilizá-lo agora. Ele é um embaixador. Você que ele teria um lugar para ficar de um país inteiro? Os milhões daquele país estão te apoiando. Se eu te levar para onde eu vou, você vai ficar pior do que uma raposa. Você vai estar pior do que uma cama. E Jesus continua e diz, eu vim para que eles tenham vida. Amém. Então veja, essa mensagem não é sobre visitação, oração e coisas assim. Estamos falando sobre missões. Agora, o versículo 11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não diz que bom pastor entrega noites pelas ovelhas. Ele não diz que o bom pastor entrega as tardes de domingo pelas ovelhas. Então eu quero dizer a todos vocês que acham que viajam muito para ir à igreja, vocês não estão abrindo mão de nada. Não é nada. Para vocês fazerem algumas dessas viagens para que, eventualmente, a igreja possa existir. Nós costumávamos viajar de Nova York para Maryland todo domingo para que Maryland, Baltimore, Silver Springs e outros lugares pudessem começar a funcionar e existir. Alguém tinha que ir. Então, se isso é tudo que você tem que fazer, ainda é muito menos do que está escrito ali. Diz que o bom pastor dá a sua vida. A sua vida. Ok. Vida é entregue. Trabalho missionário é vida. Quanto mais jovem, melhor. Porque leva uma vida inteira para cumprir a vontade de Deus, a sua vida toda. Por isso, quando você chega a Deus numa fase mais avançada, quando já está desgastado, cansado e tudo mais, chegar a Deus como uma compensação no final da sua vida, dizendo, Senhor, aqui estou eu. O banco não me quer, a empresa não me quer, a empresa de informática.
envia-me. Estou velho e cansado, não sirvo para nada. Agora estou aqui, nem sexo eu consigo mais ter. Senhor, envia-me. Você não entendeu a mensagem. Você diz que é pastor. Você diz que é um pastor e você nem consegue sacrificar um pouco, talvez um tempo em que seus filhos vão para a escola, talvez até na pré-escola ou na primeira série, ou o que eles fazem quando faltam à escola deles. Isso nem os afeta. Olha, o ministério. Lembro que ia ter um programa. Minha esposa estava grávida e, devido ao horário do programa, decidi que meu filho deveria nascer antes do prazo, prematuro, se não for realmente prematuro, mas pelo menos antes da data real. Eu disse que o Cher deveria vir agora. Organize-o melhor. Sim, vocês são pessoas. Muitos de vocês não fazem quase nada por Deus. Não há nenhuma mudança em sua vida. Não há nada, você desista. Por favor, você pode fazer débito direto? $50. Por favor, posso trocar dólares por algumas moedas? Você está envergonhado. Francamente, ele é um bom pastor. Não dá. Nas quintas e quartas ele dedica a vida. Você quer ser um bom pastor para Deus? Vamos lá. Você não consegue nem dar dinheiro. Você nem paga o dízimo. Você não deveria estar aqui. Talvez o pastor George não saiba diferenciar. Damos oportunidade a quem quer fazer o certo. Venha. Você não vem, mas muitos de vocês. Talvez você nem devesse estar aqui. Agora você vê? Veja, pastor Joe. É por isso que eu disse que não queria vir falar sobre todas essas coisas. Porque você vê. Apertado. Não pagarás ofertas. Não darás. Parceiros, tudo isso é uma negociação. Qualquer coisa que você dá é como se estivesse arrancando um dente. Um dia fui ao dentista. Ela estava puxando 1000. Chegou a um certo ponto, mas eu mesmo comecei a escrever. Eu mesmo comecei a me levantar na cadeira. Ela perguntou: devo parar? Não, continue. Vai sair. Algo que você faz para Deus. Você pode sentir que estivéssemos arrancando seu dente. A gente sente enquanto está pregando. Quando a Bíblia diz que um bom pastor não é $1000 que ele dá a sua vida. A vida dele é entregue. O destino dele é mudado. A garota cuja voz você ouviu falando ao telefone, é ela quem foi enviada para Mali? Sim, é ela mesma. Ela só. O marido dela está em Mali agora. Ela só está fazendo algo na correria dela. Ela está a caminho. Todos eles estão indo para Mali. Eles estão morando lá. Eles moravam em algum lugar no norte da Inglaterra. Ela me implorou. Ela me implorou para ir. Por favor, imploro. É tudo o que queremos fazer. Queremos nos dar ela e seu marido. Sim, um bom pastor. Você quer ser um bom pastor? Vamos lá. Se você acampar, não pode fazer isso, aquilo, nem ficar assim ou acordado. Ei. Estamos falando sobre o trabalho de servidória, pastoreio. Não podemos vir, chegar ou fazer. Não posso ir, vir, voltar ou ficar. Não posso dar, nunca. Você nunca irá. Você não é. Você não pode fazer. Mas você quer pastor. O bom pastor dá muito mais do que seu dinheiro, sua própria vida. Amém. Tudo bem.
Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, aquele que é apenas um empregado. Temos tantos empregados aqui. E não um pastor que não é dono das ovelhas. Ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O que é lobo? Lobo é algo ruim. Quando vemos algo ruim ou negativo associado ao ministério, você sabe de algo. Você pode me dar licença? Eu preciso ir. A gente se vê assim que percebermos alguma coisa. O que é um lobo? Quem quer encontrar um lobo? Ele abandona as ovelhas. Olha, eu vim para servir a Deus. Eu queria estar em uma igreja, sabe? Mas não é isso que eu quero para mim. Eu não esperava morrer. E estou vendo que a morte está chegando. Algo ruim está vindo. Um sentimento ruim está chegando. Um lobo está vindo. A Bíblia diz que o empregado vai embora. O empregado é alguém que faz isso só pelo dinheiro. O empregado só faz se ele tiver algum benefício com isso. Agora que ele vê que, em vez de só receber o salário, vai ter que lidar com lobos. Ele diz, sabe de uma coisa? Eu não tinha intenção de tudo isso. Eu vou embora. Muitos de nós somos adoradores do dinheiro. Foi o dinheiro que até trouxe isso para a América. Essa é a pura verdade do Evangelho. É por isso que não podemos pregar algumas dessas mensagens aqui, porque vocês são amantes do dinheiro e adoradores do dinheiro, adoradores de uma vida boa e confortável. Vocês são atraídos por prata, ouro, carros, casas e tudo que brilha e parece bonito. O amor por este mundo encheu o seu coração. Por isso vocês são inúteis para Deus no que diz respeito à missão dele. É verdade. Ele não pode usar ou enviar você. E porque, onde há um lobo ou algo minimamente negativo, lobo, se você luta com isso, pode enfrentar. Um empregado contratado. Você precisa se beneficiar. Você precisa se beneficiar. É por isso que alguns de nós, que nos chamamos assim, nem conseguimos receber ofertas. Bem, porque assim que qualquer luz negativa for lançada sobre você, você já larga essa luz negativa. Você fica de pé. Você não quer nada associado a você. Por isso você tem uma congregação. A congregação não paga bem e não dá ofertas. Você não quer ser associado a algo negativo ou sentimento. Ele diz que o bispo e outros que virão aqui com uma cesta cheia e cobrarão $5.000 é que ele está associado a essas coisas. Você é o Senhor bom, o Senhor limpo. Senhor ilustre, Senhor Goodman, o bom homem, o cara decente. Quero dizer, os distintos, diplomáticos, organizados, de boa aparência, os mais justos. Vai e leia o Eclesiástico. Não sejas exigente. Por que você deveria destruir? É por isso que a parte desagradável do ministério não é hotel. Siga-me. Vou levá-lo a alguns lugares e você vê a sala de máquinas do hotel, onde sua comida é preparada, onde as coisas são guardadas, onde ficam os materiais de limpeza. Você percebe que para cada coisa grande existe o lado engraçado. E se você não estiver preparado para lidar com esse outro lado, nunca vai ter a parte bonita, brilhante e reluzente. E alguns de nós, assim que esse outro lado aparece, a Bíblia diz que ele larga as ovelhas. Esquece esse trabalho. Cara, eu sou o senhor bonzinho, eu sou o senhor legal. É por isso que tem gente na sua igreja que poderia ajudar, que poderia fazer as coisas. Sua igreja poderia ter 10 vezes a renda que tem para sustentar o ministério e o trabalho, mas é por sua causa, que é o passado da igreja. Essa igreja nunca vai ter nem renda suficiente para pagar o aluguel. É verdade. Falo com os pastores. Eles sabem. Você não impressiona ninguém. Na verdade, você é tão pouco impressionante para Deus. Ele vê o lobo chegando e diz, que lobo? Eu vim não para morrer.
Eu não vim para morrer de uma morte tola, sabe? Um dia o major estava me contando que em Serra Leoa, na Libéria, eles estavam em guerra. Há muitos soldados nigerianos e outros. E perguntaram o que eles estão fazendo. Disseram que os soldados viraram motoristas de táxi, viraram diamante. E em outros negócios na cidade. E eles dizem, quando? Por que eles estão fazendo isso naquele dia? Eu também estava dizendo, por que eles deveriam vir aqui e morrer de uma morte tola? Uma morte sem motivo? Só alguns políticos brigando em algum lugar e você acaba sendo alguém que morre no meio disso. Então eles apenas olham ao redor e agem com sabedoria para si mesmos. E muitos de nós, assim que vemos qualquer tipo de morte ou sofrimento ou qualquer coisa que venha por Deus ou por Cristo, eu não vim para isso. Eu não vim para parecer que sou seja lá o que for. É por isso que até temos pastores sentados aqui que não são parceiros ou não sentem o chamado do Jesus Crusade, porque você gosta tanto da sua própria pele e você nem consegue deixar alguém contribuir. Fazer alguém doar 100 ou 50 dólares. Eu aqui tenho que vir aqui e até pedir para eles. Alguns de vocês até deveriam dizer, bispo, deixa que essa é com a gente. Essa é nossa. Não somos pagos pela igreja. Nós é que vamos fazer o povo doar o dinheiro. Dê um passo para trás, bispo. Este é o nosso trabalho. Você tem seu trabalho. Nós também temos o nosso trabalho. É isso que você deveria estar me dizendo. Quando você era um interno, você acabou com isso. E agora você consegue fazer isso, pois Deus te abençoou. Você não vê que tenho que dar várias criptas? Diga-lhes que posso morrer em breve. E então, ajude. Olhe, eu estarei lá. Posso morrer em breve. Assim que lobo, algo faça parecer bagunçado correr. Você tenha que correr ou se sujar ou ficar feio ou parecer meio desagradável ou pregar uma mensagem difícil. Corre e deixa as ovelhas. É por isso que os que a seguem não são estáveis. Não tem onde ficar, não tem nada para possuir, se você puder vir. Por isso, quando as pessoas vão e dizem quantos querem ser, primeiro entendam antes de dizer que vão sentar na cadeira. Aquele que é um empregado, ele deixa as ovelhas. Então ele foge porque, no versículo 13, ele foge porque é um empregado e não se importa com as ovelhas. Estou usando a Nova Americana. Não sei qual Bíblia vocês usam, mas essa é a Bíblia mais recente que todos nós estamos usando. Então troquem suas Bíblias. Fiquem com a King James. Mas a América Standard é a mais recente. Ele não se importa com as ovelhas. Ele consigo. Ela, o casamento. Hashtag, um dia eu vi uma irmã. Ela é fleumática. Você sabe, fleumático. As pessoas dizem que eles são muito legais. Eles não conseguem falá-los facilmente. Eles não conseguem quando se trata de trabalho. Muito legal. Depois vieram os problemas do casamento. Então seu espírito veio. Ela mesma veio. Ei, quando se trata de marido e filho, você vê o mais legal deles. Veja como elas ganham vida. Algumas de vocês, quando namoravam, eram super animadas no quarto. Quando casaram, conseguiram o que queriam, se transformaram em um corpo morto. Antes de casar, ele te tocava. Você era como uma chama pegando fogo, mas agora você já tem o que queria, então você só fica ali. Você está tipo uma... Você está com um bafo, ao invés de levantar para escovar os dentes e se arrumar. Naquela época você usava perfume, você fazia coisas por você mesmo. Olha para você agora. Não me faça pegar no seu pé hoje à tarde. Pensa bem. Você vê elas. Sexo.
Ah, em outubro. Você está dormindo em casamento. Outubro. Eram participantes relutantes. Mas naqueles dias, quando você estava viajando com o ministro da Lua e das Estrelas, o vice-ministro dos Rios e Lagos como sua namorada. Quero dizer, ele comparou você com a esposa dele e achou que você era uma excelente mulher. Por quê? Porque, quero dizer, você tinha estilos e não tinha certeza se era um professor de ginástica ou um tipo de pessoa acrobática. Ele não tinha certeza do que você estava fazendo. Mas agora... Agora seus colegas estão ali na fila do Moricuou. Seus colegas marcham. Como você, congelam. Ele não está preocupado com as ovelhas. Uma pessoa se preocupa. Isso mostra o comportamento. Suas preocupações nós não conseguimos ver. Quais são as suas preocupações? O que te preocupa? Nós não conseguimos ver. Nós conseguimos sentir. Você pode dar razões e mais razões. Por isso eu disse, aqueles de vocês que disseram que querem ser separados, mas o seu número não está aqui. O seu número está aqui. O seu viso está aqui. Toda vez que há algo que eu disse, por favor, nós nascemos. Eu nasci de dia, mas não foi ontem. Vamos nos levantar e parar de brincar com Deus. Amém. Então ele continua. Eu sou o bom pastor e conheço os meus. E os meus são conhecidos por mim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. Você pode reproduzir esse DVD novamente? Onde ele está? Toque desde o começo. Basta deixá-lo tocar sem som. Vou lhe mostrar algo relacionado a esse versículo em particular. Tudo bem, apenas toque. Observe no versículo 16, tenho outras ovelhas. Tenho outras ovelhas. Amém. E eu devo trazê-las também, e elas ouvirão a minha voz. Amém. E elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Tenho outras ovelhas. Veja a reconhecer. Deus tem outros. Deus tem outras ovelhas. Ele tem outros. Tenho outras ovelhas. E não importa o quanto estejamos confortáveis, ou fiquemos, ou nos tornemos, devemos lembrar dessa verdade que tenho outras ovelhas. Existem outros além de nós. Eu prego um acampamento só com a palavra outros. O famoso William Booth, fundador do Exército de Salvação, reuniu seus pastores para uma reunião como esta, e ele não pôde comparecer à reunião. Então ele enviou um telegrama para eles. E todos os pastores se reuniram e estavam esperando para ouvir o que esse general tinha, qual mensagem ele tinha para eles na reunião. Então, enquanto esperavam, desembrulharam a mensagem do telegrama. E então a mensagem tinha apenas uma palavra. E a única palavra era outros. Outros. Ele estava contando as pessoas aos outros. Lembre-se dos outros. Há outros. Outras pessoas além de nós. Além de nós. Há outros. Certo? Há outros. Essa é a maldade dos líderes africanos. Além de você no palácio, há outros. Você vê algumas pessoas chorando, desamparadas. Seja como for, estou lhe dizendo, você deveria estar lá. Você ficaria com medo no palco. Sabe, quando terminamos o momento do milagre, eu sempre deixo todas as pessoas que vêm, virem. Deixe-me apenas orar, mas imponha as mãos sobre eles. Eu te digo, você vai ficar com medo. Você vê coisas. Tipos de doenças e situações patéticas. Você só sente vontade de chorar.
Eu me lembro do Arcebispo Duncannon. Ele veio buscar o comandante cruzado. Como eu estava colocando as mãos depois que ele me disse, tem que ter cuidado com as mãos que você coloca nesse tipo de pessoa. Tem. Porque quando você vir as pessoas, você ficará com medo. Há outros que também são seres humanos, outros que têm sentimentos normais, que merecem conhecer a Deus, ter vida, por quem Jesus morreu. Outros além de nós, há outros. E essa é a mensagem que esse general enviou pastores para outros. Não se esqueça dos outros. Existem outros além de nós. Estamos fazendo encontros, festas, grupos de jovens, danças, seja o que for. Há outros. Enquanto sentamos e continuamos andando em círculos, há outros. Estou te dizendo que não. Não é questão de aplaudir isso. É sobre ouvir os outros. Há pessoas que estão implorando. Lembre-se de nós. Nós estamos aqui. Nós também estamos lá. Você viesse. Jesus disse, eu vim até você. Siga-me. Eu vim até você para que você tenha vida. Deus quer que a gente venha. Deus quer que vamos. Ele quer que viajemos. Ele quer que demos nossas vidas. Vida. Pedimos vida. Eu tenho outras ovelhas. Jesus tem outros pastores. Ele aos discípulos, vocês não são os únicos. Um dia eu pedi algo à minha mãe. Ela disse, meu pai era. Eu pedi algo para o meu pai e ele disse, eu tenho outros filhos. Você não é o único. E minha mãe, uma vez ela me disse, eu tenho outros filhos e tudo que eu tenho, eu compartilho. Ela me disse, eu tenho um arquivo. Tudo que eu dou para você, eu dou igualmente para os outros. Porque você não é o único. Você pode ser o único presente, mas existem outros. Eu sou o único com ela. Minha mãe engana. Minha esposa é como a filha que ela tem engana. Todas as minhas irmãs estão no exterior, mas o fato de eu estar lá com o pai não significa que os outros não existem. Eles também existem. Mas veja, quando somos abençoados, quando as coisas vão bem para nós, quando casamos, quando temos filhos, quando conseguimos empregos, quando recebemos nosso green card, então esquecemos que existem outros. Mas isso não saiu da mente de Jesus. Mesmo estando apenas em Jerusalém, ele fez o povo outras ovelhas. Buscá-las. Vou trazê-las para que todas fiquem juntas em um só lugar. Veja que existem outros. Eu não preciso ir a esse lugar. Mas Jesus diz, eu tenho outras pessoas, tenho outras ovelhas. Como é difícil olhar para apenas 10 durante o ano inteiro. Quando me disseram que tínhamos apenas 10 CRS, eu disse, você está brincando. Difícil. Tempo, envolvimento para fazer uma cruzada e, mesmo assim, tivemos apenas 10. Pensei que tivéssemos feito 20, 30. Porque, enquanto estou aqui, era para eu estar fazendo uma cruzada em algum lugar de Gana, mas eu estou aqui e estou na América. Mas eu também tenho outras ovelhas na América. Vocês aplaudindo. Vocês estão aí, vocês estão ouvindo? Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ovelhas pretas, ovelhas marrons, ovelhas malhadas, ovelhas pintadas. Eu as tenho.
Hoje, eu tenho ovelhas e filhos e filhas que não são ganeses. É maravilhoso. É maravilhoso porque existem outros. Eles não são deste aprisco e há alguns de vocês. Deus está esperando que você vá até os outros. Esse é o seu trabalho e você sabe disso. Enquanto eu falo, isso está queimando aí dentro do seu espírito. Aleluia! Você está aí. Vamos em frente. Por esse motivo. Por isso o Pai me ama muito mesmo. Porque eu dou a minha vida para tomá-la. Talvez eu realmente tente novamente mais tarde de novo, com certeza. Amém. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Quantos? Rir.